E enquanto o Volney orava e eu me lembrava disso, me lembrei do meu pai também, que conheceu Jesus por causa da palavra fé. Ele ouviu um versículo bíblico, em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. E ele era uma pessoa intelectualmente arguta, ele ficou impressionado com a concisão da definição. Falou: interessante, toda a literatura dos clássicos gregos, dos filósofos aos quais eu me dediquei com tanto afinco, eu nunca encontrei nenhuma definição tão precisa, tão concisa, tão sinteticamente completa quanto esta, para definir esse fenômeno de alguém que carrega no coração essa projeção no olhar de coisas que foram gestadas pela esperança, coisas que se esperam, e firme convicção de fatos que se não veem. Hoje é mais fácil para nós, nessa geração, entendermos a ideia de fatos que se não veem, embora, quando o escritor de Hebreus fez essa referência a fatos que se não veem, ele não estivesse exatamente falando dos muitos fatos que hoje em dia se veem e que há algum tempo atrás eram invisíveis ou mesmo impossíveis, ou a eles se atribuía até mesmo o lugar e o papel da magia. Como, por exemplo, na mecânica quântica, o próprio Einstein, que com todos os estudos dele, foi o indivíduo, junto com mais 2 ou 3 contemporâneos, que fez a humanidade e a consciência científica chegar àquela ideia e àquela percepção do mundo subatômico e ao modo como ele funcionava. Mas ele era tão diferente e tão invisível até então, eles tiveram que desenvolver supermicroscópios, mas chegaram à conclusão sobre a existência e o comportamento daqueles entes invisíveis aos olhos através de cálculos matemáticos e físicos. Depois é que os microscópios avançados identificaram as partículas subatômicas e eles constataram que a teoria matemática e física estava correta no comportamento daqueles entes invisíveis. Hoje em dia você tem o acelerador de partículas, vários deles, você simula um pequeno Big Bang no acelerador suíço, você mostra a quase não matéria, o bóson de Higgs, totalmente invisível aos olhos, e que eram coisas, todavia, que existiam, mas que eram invisíveis aos nossos olhos. Paulo, ou o escritor de Hebreus, quando disse aquilo que os olhos não veem, que a fé acessa não só coisas que se esperam, mas ela tem a firme convicção de fatos, de fatualidades invisíveis, e que hoje eu ilustro dizendo, nós temos acesso a factualidades invisíveis. São factualidades invisíveis aos nossos sentidos, mas são mais factuais do que os macrofatos universais. Porque tudo que a gente chama de grande no universo é feito a partir de átomos que são constituídos de partículas subatômicas, existentes numa complexidade enorme e que se comportam de modo diametralmente diferente de tudo que existe no universo visível, chamado de macrocosmos, aonde tudo tem uma regularidade, mensurabilidade,
estudabilidade, cientificidade muito mais acessível, já desde a antiguidade, para os astrólogos, astrônomos que se dedicavam aos céus em todas as culturas do mundo. E Einstein, como eu ia dizendo, que foi o grande expert, que foi o Pelé da física. Einstein ficou tão bolado com o funcionamento da mecânica quântica que ele chamou de spooky science, que era uma ciência da assombração, ciência fantasmagórica, que ele não queria nem considerar ciência, porque ele dizia: como é que eu posso chamar isso de ciência se o olhar do observador altera o objeto observado? Se nesse ambiente a mesma partícula pode ocupar 2, 3, 4, 5 lugares no espaço-tempo simultaneamente, o que no macrocosmos é impossível. Como é que eu posso chamar de ciência? E ele foi enumerando o spooky science, aquela ciência de bruxaria, onde os meios e os sistemas que operavam ali dentro eram completamente diferentes do que faz a Terra girar em torno do Sol 365 dias e 6 horas, os atrasos mensuráveis só com computador e relógio atômicos, a oscilação de 23 graus para um lado, 23 para o outro, 23 para um lado, 23 para o outro. Se fosse 23,5, danava tudo. Se fosse 22,8, arrebentava tudo. Tem que ser daquele, não pode ter alteração. Agora, no mundo quântico, é tudo diferente, nada é permanente. Nesse universo aqui, eu posso olhar e saber que eu vou encontrar Vênus toda madrugada, 4 horas da manhã, você olha, ela está lá grande, parece até um OVNI, de tão grande na tua cara, iluminada, quando o dia vai começando a clarear, todo dia está ali na mesma posição. Todas as culturas do mundo estudaram e chegaram às mesmas conclusões, marcaram os mesmos pontos, ainda que em lugares diferentes da Terra, com os cálculos adequados, foram precisos. Mas era o único mundo que conheciam. E o Einstein abriu a porta para a gente entrar na física das assombrações. Essa certeza de que você pode ser levado na presença de quem quer que seja no mundo. Você é um vasinho de barro, mas vai chegar sempre com uma excelência de poder, de força, de graça, de transcendência, de luz, de convicção, de raiz, de âncora, que ninguém tem na terra, a não ser que tenha em Cristo essa convicção. Isso pode ser seu. A gente foi chamado para viver assim. A gente não foi chamado para viver essa existência mambembe e nem para falar, como eu fico vendo alguns pastores hoje em dia que perderam a fé. Tem um monte de pastor, gente boa, humanos, queridos, amados, mas que perderam a fé. Aí o melhor que eles conseguem dizer nessa hora é: eu estou nessa aposta em Deus. Eu ouço toda hora essa aposta em Deus. Eu tenho um amigo lá em Brasília que de vez em quando ele diz: não desistamos da nossa aposta em Jesus. Eu digo: mas cara, você ficou viciado nesse cassino da religião, não é? Porque Jesus virou uma aposta para você. Eu não sei qual é o jogo que você joga, mas eu não estou apostando em nada, eu já sou dono de tudo, cara. Eu tinha um outro amigo ali do Rio que outro dia foi tomar um café comigo, um ótimo teólogo, e um garoto culto, instruído, pouco religioso, o que é uma coisa boa, mas perdeu a fé.
Então ele diz: eu preciso encontrar contigo de vez em quando, porque todo café que eu tomo com você renova a minha fé. E aí eu fico com mais força nessa aposta em Jesus. Eu digo: então não vou mais tomar café com você para ver se você se converte. E para de apostar em Jesus, por favor, não aposte não. Se você nunca viu um OVNI, aposte em OVNIs. Uma boa aposta, tem tantos milhões vendo. E esse que vos fala já viu 2 vezes. Eu não aposto em OVNI porque eu vi. Para você pode ser uma elucubração, para mim é uma concreção. Eu não estava na manhã da ressurreição de Jesus e criei, pelo testemunho de gente séria que lá estava e que deu a vida pelo que confessou, e eu criei, e teve um testemunho que atualizou o que eles pregaram e transformou o que eles pregaram numa palavra minha em mim, tanto quanto um dia foi deles neles, hoje é minha em mim. Mas não tem aposta, tem certeza absoluta.